Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu estou super bem acompanhada de uma pessoa que é muito especial para mim, de uma pessoa que que ela é marcante na minha história várias etapas, e uma pessoa que exala o amor de Deus, que exala conhecimento, que exala força e o sustento de Deus. Hoje eu estou com a Ellen Vieira, minha Oi. super convidada. Deus preparou esse tempo porque eu não saberia quando seria possível, né? Mas Deus prepara todas as coisas. Eu estou muito, muito feliz mesmo de estar aqui contigo, Se a gente viu? tivesse planejado, Não teria dado não, tão não teria certo. dado tão certo. Mas, além desses atributos que eu disse, eu estou aqui com o livro dela, que ela vai falar um pouquinho sobre o poder da gestão do tempo. Acho que até quem me acompanha até viu nos meus stories antigos de algumas semanas atrás. Então, eu estou falando com Ellen Vieira, que é formada em coaching. Ela é analista comportamental. Esse business high performance inteligência financeira. Eu não sei falar essa palavra em inglês, vou aprender. É, ela é palestrante, empreendedora, mas ela tem um cargo assim muito, muito importante e é um cargo assim intransferível e é um cargo, eu acho que um dos mais honrosos na vida de uma mulher. Ela é mãe da Helena e do Henrique, né, que não estão aqui, Meus amores. mas que tem feito a diferença na sua vida, né? Principalmente nessa etapa. Mas Muito. enfim. E eu quero falar destacar uma coisa aqui no livro dela, que ela vai nos ajudar também, que ela tem uma missão, que a missão dela é levar o maior número de mulheres a viver a vida de liberdade, superação, através do conhecimento. Que conhecimento é esse? Conta pra gente. Mas Mas, quem é Ellen Vieira? ai. Então, Vivian, Ellen, filha amada de Deus. E é maravilhoso cada dia descobrir quem eu sou. Eu acho que essa verdadeira identidade de ser filha de Deus, ser amada, ser querida, é algo que liberta. Sim, Esse conhecimento liberta. sim. Quando a gente conhece o nosso verdadeiro potencial em Deus, de quem nós fomos criadas para ser, quando a gente descobre toda a capacidade, todo o conhecimento de Deus na nossa vida, a gente vive essa plenitude. Então, cada dia que passa, que eu aprendo mais, que eu me descubro mais, esse autoconhecimento que é libertador, ele me motiva a ajudar outras mulheres a viver isso também. Sim, você acaba sendo referência para outras pessoas. Mas para você chegar nesse nível de conhecimento em Deus, em identidade, levou um processo, né? Ou se levou. Como levo todos os processos. Processos, geralmente, eles não são fáceis. Como foi o seu processo? Então, nós estamos em construção, né? Uhum. Tempo todo a gente precisa estar descobrindo, procurando se conhecer, entender, fazer uma autoanálise em todo o tempo, naquilo que a gente já conseguiu ter discernimento, e em outras coisas que você ainda vai ter Ao revelação longo da pelo meio do vida, né? caminho. Mas eu acredito que o meu processo começou em 2012, Uhum. quando eu disse sim. Sim, Senhor, eu aceito que o Senhor entre, que o Senhor faça morada, que o Senhor transforme, que o Senhor mude, que o Senhor realmente modifique essa Ellen que até então eu vinha construindo. E eu Sim, decidi deixar e permitir que ele entrasse e começasse a fazer esse processo em mim. sim. Então, lá em 2012, quando eu permiti, eu comecei a entender. Eu falei, meu Deus, existe um outro mundo que eu não conhecia. Sim. Existe uma história para mim, existe um plano para mim. Não precisa ser desse jeito. Que a gente faz, né? O ser Nossa, humano é assim. A gente planeja, planeja, planeja.
e depois você vai ver que os planos de Deus são maiores e melhores do que os Muito. nossos, e a gente não tem consciência disso no início. Talvez vai começando a ver durante a caminhada e quando a gente está chegando perto do propósito, né? Eu acho que todo mundo é assim. Você acha que todo mundo é assim? Bem, eu não sei, mas tem pessoas que têm um incômodo. Eu falo que eu já nasci inconformada. E isso é bíblico. Sim, É, não ingrata. Existe uma sim, diferença sim, de você ser inconformada com as coisas deste mundo sim. Tem um versículo que fala e isso, né? ser ingrata. Eu acho que ingrata é quando você não consegue experimentar e desfrutar do que você tem. Mas ser inconformada vai te levar a avançar nesse processo. Queria uma coisa, algo diferente, Algo né? novo todos os dias. Porque nós somos tendenciosos a viver na zona de conforto. Sim, É confortável ficar onde está. É confortável a gente viver o nosso mundo ali. sim. E tem muitas pessoas que têm muita facilidade em aceitar o que é ruim. Uhum. Vive na zona de conforto no ruim. Que não é bom. Porque até viver uma vida plena, não é legal você entrar naquela zona de conforto. É verdade. A gente tem que estar constantemente evoluindo. Então, iniciou em 2012 e não quero que acabe nunca Tem mais. toda a eternidade, né, gata? Tem toda a eternidade. Isso é maravilhoso. E daí em diante, teve o seu momento de busca, né? Porque Muita. eu acredito que o Senhor, ele é muito educado. Se ele não for convidado, ele não vai. Eu acredito assim, né? E aí você convidou o Senhor e daí por diante você começou a trilhar esse caminho. E durante esse transcorrer, esse caminho, você passou por várias coisas, né? De Sim. autoconhecimento, de conhecer o Senhor, não só de ouvir, mas de andar. E qual foi o momento mais marcante da sua vida, que foi o divisor de águas, que foi sua virada de chave? Eu falo que teve vários. Eu acho que cada etapa você vai virando algumas chaves. Uhum. Então, lá em 2012, era aquela pedra bruta que precisava ser polida, que precisava ser amada, que precisava. Eu digo que eu precisava de colo, eu precisava do amor do Senhor, e foi maravilhoso conhecer esse amor. Mas depois do amor, vem a feijoadinha, né? A gente não pode viver no Gente, é leitinho. verdade. Aí vem a feijoadinha, então aí começou uma outra etapa. Para mim, nessa primeira fase, foi descobrir o amor. Eu me apaixonei, eu me encantei. Eu lembro que tinha pessoas que eu queria colocar aquilo para fora, porque eu não conhecia aquele amor que te arrebata mesmo. E eu falei, meu Deus, É é algo que esse o você nunca lugar. sentiu antes, né? Nunca. Não- É, É nesse é lugar que eu muito quero especial. ficar. É aqui. E é gostoso você ficar. Olha só, as coisas boas também te levam a estar na Sim, zona de conforto. é verdade. Claro. Então é gostoso. Eu queria ficar ali, gente. Eu participava dos encontros, dos retiros. Eu não queria ir embora. Tipo assim, eu quero ficar É aqui, é gostoso. maravilhoso. Mas existe a sua caminhada, a sua jornada. E aí Deus começou a me mostrar, né, algumas pequenas coisas em que, alguns ajustes que precisavam ser feitos para que eu vivesse, né, essa jornada de aguentasse, suportasse mais. Então eu comecei a sair do leitinho, comecei a encarar a Comer uma realidade. comidinha mais Epa, grossa, né? vamos para uma comidinha mais grossa. Então, uma segunda etapa que transformou muito a minha vida foi quando eu comecei a entender um pouco mais de libertação. Falei, poxa, tem algumas áreas da minha vida que eu preciso me libertar, que eu preciso deixar, que eu preciso abrir mão de alguns comportamentos, de algumas coisas que eu vinha praticando e que hoje não faz mais sentido para mim. Eu sei. E para quem está nos ouvindo, gente, como é importante a gente sair do leitinho. Como é importante a gente comer uma comidinha mais forte. Porque a vida não tá para brincadeira. É verdade. E Deus, ele nos prepara para as coisas. Não adianta. Só que tem pessoas que vai querer ficar no leitinho. Então, São começou as esse. escolhas, né?
São as escolhas. Começou esse processo da comidinha mais grossa e eu não entendia nada, eu queria ficar no leite. E engraçado, só abrir um parênteses, você fala também aqui no capítulo do seu livro sobre as escolhas, Sim. né? Que como isso influencia na nossa jornada, no direcionamento do propósito, daquilo que Deus tem algo maravilhoso para todos nós, mas aí tem o livre-arbítrio entre as escolhas. E aí eu achei muito interessante isso, sabia? Porque a palavra escolha, ela é uma palavra muito pequena, mas é uma palavra que ela te dá norte. Sim. Se você não olhar a palavra escolha com a importância que ela tem, as coisas vão passando. E aí, até mesmo a questão da gestão do tempo, a gente não vai saber utilizar o nosso tempo bem através das nossas escolhas, né? E foi uma coisa que me chamou muito a atenção, a palavra escolha. Você acredita? Eu acredito. Saltou aos meus olhos. Eu acredito. Porque, olha só, quando você diz decisão e escolha, teoricamente é a mesma coisa. Sim. Mas o nosso cérebro trava quando diz você tem que tomar uma decisão. Parece que é obrigatório, É não uma é? coisa assim que trava. Muitas pessoas, elas ficam travadas na decisão. A palavra decidir algo. Eu preciso decidir. Parece que é imposto. É Não isso. Agora você tem a opção de escolher. Eu É a escolho. mesma coisa. É verdade. É mais, né, É tranquilo. mais Eu leve. vou escolher. Poxa, eu quero ir por aqui. Não, Quero ir eu por vou esse caminho. escolher. Nossa, que legal. Tá vendo como uma palavrinha só muda Muda. todo um contexto? Eu não conseguia colocar decisão no livro quando eu falei, não, nós temos a opção de escolher. O que é o livre-arbítrio? É o poder de Da fazer escolha. escolhas. Então, nós escolhemos ou ficar no leitinho ou ir pra feijoadinha. Então, assim, foi desafiador, mas eu falei, não, Deus, eu quero ir além, eu quero permitir que o Senhor faça mais. Que escolha. Né? Você tem que abrir pra gente gavetas crescer. da sua alma, Mas pra você gente tem crescer. você tem que decidir, você tem que escolher, você vai ficar desse jeito ou você vai permitir, que é permitido. Você acabou de dizer algo fantástico. O Senhor, ele é muito educado. Ele não vai invadir a sua vida, ele não vai invadir as suas escolhas. Então, falei, não, tudo bem, Senhor, eu quero entender. Eu quero entender o meu processo, aquilo que o Senhor tem para mim. E comecei. Vamos buscar. E foi outra fase desafiadora. Muitos desafios vieram, muitos e muitos e muitos. E assim, muito choro, muita dor, muita lágrima, porque para desconstruir algo que foi construído de uma vida inteira. Eu conheci o Senhor, eu tinha 27 anos. Já vinha, já. Pensa, já tinha uma estrutura de vida bem estabelecida. Tem uma palavra que fala, a gente vem trazendo muitas crenças ao longo da vida. Muitas. Que a maioria delas não faz bem, né? Como é que a gente consegue romper com essas crenças? Conhecimento que liberta. E onde é a fonte? Qual é a fonte de vida? Onde que é a fonte? A fonte que é o Senhor. Então, quando você permite, o Senhor ele vai te dando estratégias, ele vai colocando coisas, situações. Eu chego e me arrepio. Quando eu olho para trás e vejo lugares, pessoas, o Senhor ele começa a te conectar naquilo que você permite que ele haja na sua vida. Então, você diz assim, Deus, eu quero. Tudo bem, eu quero. Começa a surgir. Eu lembro que do nada eu comecei a participar do nada não, né? Porque não é do nada. Não é do nada. Sempre há um propósito. Sempre há um propósito. Veio uma escola de libertação para Porto Seguro que só tinha em Curitiba. Nossa, é normal? Não. Não é. É propósito. Veio. E a gente conseguiu fazer parte dessa escola. A gente tinha que fazer 15 dias em Curitiba. Gastava uma nota para você ir, toda uma logística. Quem tem 15 dias para ficar fora de casa e tal? Pois veio pra cidade. E eu falei, eu não posso perder essa oportunidade. E fiz. Então eu tive um encontro comigo mesma, desde a infância, de tudo que foi estabelecido, que foi criado de crenças. O que é crença, né? Para quem tá ouvindo a gente e talvez nunca tenha ouvido falar desse termo. Não é relacionado à religião, porque às vezes a pessoa pensa que é religião. Não é religião.
Não. O que que é crença? Crença é tudo que foi construído e que você acredita, crê, que é verdade. Sim. Eu vou contar uma coisa muito boba para vocês entenderem o que é crença. Eu vi essa semana. Quem aqui já ouviu falar que manga com leite faz mal? Nossa! Hã? Que não Muita pode. gente. Eu ouvi isso a minha infância inteira. Ou que se você Não comer toma- carne de porco, você não pode sair do lugar, não pode correr, não pode fazer nada. Verdade. Verdade. Crenças. Verdade. Eu ouvi uma história essa semana falando sobre o leite com a manga que eu fiquei de cara. Falei, gente, eu não Não, acredito e assim, que é uma por coisa isso. parece que é tão terrível. Não é? É. Você não sabe. Eu vou contar aqui. Conta. Disse que os escravos, antigamente, eles se alimentavam só de manga. Sim. E os fazendeiros não queriam que os escravos tomassem o leite da fazenda. Oi, tá explicado então. Gente, leite com manga faz mal. Então, como eles comiam muita manga, não pode tomar o leite. Não. Para que eles não consumissem o leite. E isso é uma crença ilimitante, né? Isso vem de quantas gerações? Nossa. Tipo, quebrei essa crença essa semana que eu assisti numa aula. Pronto, a prova viva aqui, ó. Não tem nada. Pode comer tranquilamente, tomar um copão de uma leite. crença, ela se torna real. Sim. Se você acredita que vai fazer mal, vai fazer mal. Então, quem tá aqui acredita que manga com leite faz mal, você vai tomar, amigo. Pode preparar que você vai passar mal. Porque toda É verdade. crença, a teoria diz que toda crença ela é autorrealizável. Nossa, que legal. Toda crença é autorrealizável. Tem pessoas que, meu Deus, vivem atemorizadas com medo de assalto. Ela acredita que ela pode ser assaltada a qualquer momento. Ela acredita que uma tragédia pode acontecer na vida dela a qualquer momento. Isso é uma crença. Sim. Toda crença ela é autorrealizável. Existem estudos de que pessoas que têm esse tipo de crença, elas vão ser mais assaltadas. Elas vão passar Nossa. por mais situações. Porque ela já vive naquela crença. E tem até uma palavra que fala, né? Do jeito que você pensa é o que é. É O que assim você pensa, como você pensa, assim pensa, será. assim será. Então, é muito sério. Muito. Nossa. Então, essas coisas, elas não são desconstruídas da noite para o dia. Leva tempos, né? Leva tempo. Dependendo do tipo de crença, leva bastante energia e tempo para você investir naquilo ali. Quer ver uma crença que é muito desafiadora? A crença de identidade. Quantas mulheres... a gente está falando de mulher vamos aqui, né? Então vamos direcionar elas. para elas. Quantas de nós a gente cresce sem saber quem a gente é? O que de precioso nós carregamos? Exatamente. Quais são os planos de Deus para nós? Quantas vezes a gente se sente sozinha? A gente não acredita ser capaz de fazer o que tem que ser feito? E quantas vezes a gente deixa se perder os nossos sonhos, os nossos anseios, porque nós não acreditamos quem nós somos, não acreditamos na nossa capacidade e acreditamos que nós não merecemos viver aquilo. Então, são 3 tipos de crença que é trabalhado aí: identidade, merecimento e capacidade. São crenças que são instaladas em nós e de uma maneira muito mais fácil do que o que a gente pensa. Sim. E só para concluir, a maioria das crenças são instaladas em nós através das pessoas mais próximas, dos nossos cuidadores. Sim. Então, se você tem uma mãe muito medrosa, muito super protetora, a probabilidade de você crescer com vários medos, com vários bloqueios, com várias crenças é muito grande. Por quê? Porque os pais, eles dão aquilo que eles têm de crença. Também, né? Então, quando a gente vai passando de geração em geração, a gente tem que ir melhorando essas crenças e ir passando outras crenças para os nossos filhos. Sim. E aí a gente vai criando construindo pessoas com identidade firmada, né? Sim. Com identidade, sabendo quem elas são, para onde elas podem ir, até onde elas
né? Podem Podem chegar. chegar o que devem e o que não devem fazer. E isso é muito sério. Muito. Deixa eu te perguntar, você acredita que essa geração que nós vivemos de mulheres, vamos falar agora específico para as mulheres, você acredita que, de alguma forma, a nossa geração, ela teve uma distorção muito grande nessa questão da identidade? Nossa. Você acredita nisso? E essa próxima geração, você acredita que elas já têm uma outra visão? Ou por conta dessas crenças carregadas ainda, talvez não tão sanadas, você acredita que isso possa passar? Não só acredito, como eu tenho Tem estudos certeza. também, né, em relação a Tem. isso. As crenças, elas vão passando. Vão passando. Não é algo que você faz intencionalmente. É verdade. Fica no seu subconsciente. Por quê? Porque as crenças, elas são geradas através de grupos de memórias. Ok? Então, a infância inteira, você tá vendo a sua mãe, como ela se comporta, como ela age. Inconscientemente, você vai repetir muita coisa. Sim. Ah, eu vou falar uma coisa aqui. Quantas vezes nós estamos brigando com os nossos filhos hoje e a gente repete uma frase que a mãe diz pra nós? Sim. Várias vezes. Eu já vi Várias. várias, né? Várias Minhas filhas- frases. Eu, pelo menos assim, eu volto e meia falo, gente, mãe falava isso comigo. Eu também. Minha mãe fala. Nossa, Meu Deus, minha mãe falava isso comigo. Por quê? Memórias. Sim. As Algum- crenças, elas são conjuntos de memórias. Então, ficam ali. Ellen, e como mudar isso? É por isso que eu digo, tem crenças que são muito fáceis de você mudar. Você entende a história ali, poxa, rapidinho você ressignifica, tá tudo certo. Mas tem crença que não, que você vai ter um trabalho árduo. Essas 3 que eu acabei de dizer aqui, você vai ter que trabalhar muito a sua memória, você vai ter que trabalhar muito a sua mentalidade para você criar essa nova crença. Para agora transformar aquilo que você tem em algo diferente, né? Sim. Em algo que vai fazer você crescer, é isso? Sim. E existem muitas técnicas para isso, Isso que eu te sabe? perguntar. Tem. Como fazer? Tem muita técnica. A repetição é uma das técnicas mais utilizadas. A repetição. Tem. De falar, eu posso, Sim, eu sou capaz, sim. eu sou inteligente. Afirmações. Isso é muito Existe importante. Você está técnica. verbalizando, né? Sim. Por que que a Bíblia... Porque, assim, na verdade, está tudo lá, Tudo né, na amiga? Bíblia. Porém, às vezes a gente não tem aquela, né, habilidade de entender a palavra, de ter a revelação. Então, tem uns homens, eu falo que uns homens de Deus aí que têm tido essa revelação e têm Sim. trazido para nós esse conhecimento de uma maneira mais simplificada. mais. E eu sou apaixonada por isso. Sim. Por que que o conhecimento liberta? Porque a verdade de Deus liberta. Liberta, é isso mesmo. Então, quando você conhece aquela verdade de Deus para sua vida, você vai se libertando, você vai entender, uau, isso é para mim. Exatamente. Uau, isso é para minha vida, Isso sabe? mesmo. Isso é maravilhoso. E é Eu tão posso. atual, né? Você olha assim, você fala, meu Deus, eu tô vivendo exatamente isso. Olha que palavra que eu tô falando. Quando a Bíblia diz, tenha cuidado com o que você pensa, com o que você Uhum. fala, né? Tem um versículo que eu usei muito nas partes mais difíceis da minha vida. É aquele que diz assim, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é louvável, se alguma fama há e se algum louvor existe, que seja isso que habite os vossos pensamentos. Isso Então, mesmo. aquilo ali eu tomei posse como uma verdade na pior fase da minha vida. Então, porque assim, Deus ele foi me preparando. Aí chegou Sim. o momento de utilizar, E né? quando foi que chegou esse momento de utilizar tudo que o Senhor foi, né, colocando na sua vida, derramando sobre você um conhecimento, uma preparação, preparando não só a sua alma, mas fortalecendo o seu espírito, né? Porque desafios viriam. E a teoria nós temos. Agora vamos para a prática. Vamos para a prática. Como é que foi isso? Em que momento isso se sucedeu? Vivian, assim, a gente não quer utilizar. Tipo assim, seguro, né? Sim, Seguro. temos um seguro, mas ninguém quer usar.
Nós temos o conhecimento para passar por fases difíceis, mas ninguém Sim. quer utilizar. É. Quem quer chegar no momento difícil? Quem quer passar pela fase difícil? Mas foi interessante, porque o Senhor ele vinha me preparando. Desde 2017, por aí, eu comecei a ter acessos, a ter informações que eu nem eu sabia Até para que era então, aquilo. Eu falava, gente, para que tudo isso, né? Enfim, mas eu sempre gostei, foi indo, foi acontecendo. E 2017 nós descobrimos que meu marido estava com câncer. E, meu Deus, como foi desafiador. Como foi, assim, eu tive que ele pegar tinha, ele tinha alguma reação, ele tinha algum sintoma que deixava nada, você assim, nossa, estranho, nada, nada. nada. Foi uma dor no ouvido. Olha só. Uma dor no E ele ouvido. sempre foi, nossa, Atleta, já voltado, já tinha bastante uma atenção com a vida saúde, né? muito, muito. Eu tava falando hoje pro Eu vi no pessoal, livro também, você viu? essa parte. Que Ramon ele estava na melhor fase física da vida dele. Ele tinha acabado de correr a meia maratona em Porto Seguro. Nossa, Ele estava no melhor estado físico, ele estava assim, se sentindo uau, porque hoje que eu Deus participei. permitiu ele concluir, né? Nossa, hoje eu participei de uma corrida. Sim. E a primeira corrida, assim, que eu participei de competição mesmo, gente, ele falava pra mim, Ellen, é maravilhoso aquela sensação de você conseguir vencer aquele desafio, de você superar. E nada estava falando comigo. E hoje eu tive esse sentimento. Meu Deus, como foi incrível. Então ele estava na melhor fase da vida dele. Só uma abertura aqui. A Bíblia fala, né, que nós estamos numa corrida e é constante. E nós temos uma chegada. Você falando sobre a corrida, e eu comecei a pensar nisso também. Para você chegar na chegada, o quanto de esforço físico seu corpo tem que fazer, Muito. né? Você precisa saber controlar sua respiração, você precisa na sua mente, né, mandar comandos para o seu Comandos. corpo. Então, assim, a nossa vida, ela realmente é uma corrida, É, né? A Bíblia fala disso. E é muito atual. A Bíblia é muito atual, muito. né? Mas voltando na corrida. Durante a corrida, o que que você pensava? O que que você pensou? Não, eu lembrei muito de Ramon, né? Uhum. Porque ele amava correr. E eu comecei a entender toda a paixão dele por corrida e tal. E concluindo a fase desse período da descoberta da doença e tal. E foi quando eu tive que usar, sabe, Vivian? Uhum. Todas as ferramentas que a gente tinha. Essa questão da escolha, quando eu falo, é justamente isso. Nós escolhemos viver. Nós escolhemos viver e não sofrer. Sim, Porque a gente não sabe. Tem um versículo lá que eu coloco, né, que diz assim: a nossa vida ela é como uma neblina. Por que a sim. gente está preocupado, ansioso com um futuro que muitas vezes a gente não sabe se vai chegar? E eu disse assim para ele, eu falei, Ramon, a gente tem que continuar vivendo. Vamos viver. Vamos aproveitar os nossos dias. Vamos curtir os nossos filhos. Eu não queria pensar que dia que ia acontecer, quando que ia acontecer, o que iria Que eu acontecer. acho que é isso que acaba Antecede deixando as pessoas mais aqui. adoentadas, Muito. né? E eu não digo nem quem tá passando pelo processo, mas quem tá do lado. Acho que Sim. fica tão. Eu dizia assim: eu não sou viúva de marido vivo. É Você tá isso. aqui. A Eu sua não escolha vou. foi A minha essa. escolha foi essa. E eu disse pra ele, eu falei, escolha viver. Escolha viver. Você não tá aqui, a gente não tá aqui, nós. Pronto. Só hoje. Só hoje. A gente não sabe o amanhã. E foi incrível essa escolha. Foi incrível. Nós vivemos, assim, tempos que, meu Deus, ficou enraizado, sabe, na nossa memória. A gente aproveitou, nós curtimos, nós desfrutamos, a gente aproveitou os nossos filhos, nós. Então, como isso foi importante?
E como foi importante aquele processo de aprendizado que eu vinha buscando, que eu vinha desejando, ansiando, né? Eu precisava desse conhecimento e eu comecei a buscar mais do que tudo, sem nem saber o que me esperava. Meu Deus. Sem nem saber o que me esperava. Olha, quando eu fiz o curso, a Times School, que é a Escola de Gestão do Tempo, Ramon Sim. estava vivo. Nossa, Ellen de É normal. Deus. Para que eu precisava de uma escola de gestão de De tempo tempo? naquele momento. Eu não entendia. Hoje, eu Faz todo olho para trás e sentido. faz todo sentido. O Senhor Como o sabia tempo que eu foi ia precisar importante naquela. Você entender a importância do tempo naquele naquele momento. momento. E isso acaba sendo uma semente para os seus outros dias também. E isso acaba também ensinando, não só você exatamente nesse processo, mas quem escuta, quem aprende, quem está ao redor, a aprender também E eu, sobre o e tempo. eu falava isso para ele. Eu falava, Ramon, ó, assiste as aulas comigo e tal. É incrível. Eu comecei a perceber que eu não estava sabendo fazer gestão do meu tempo. E Deus, ele sabia que a gente tinha pouco tempo. E eu comecei a entender. E eu fui estudando a escola de gestão de tempo. E foi ficando. E um belo dia, infelizmente, Ramon, ele foi embora. E quando ele foi embora, aí é que eu precisei entender de gestão de tempo. Eu imagino. 2 crianças, loja, casa. Eu fiquei desnorteada, desorientada. A minha dor. O que eu queria te perguntar, não sei, bom, enfim, vou perguntar. Pode perguntar. Os primeiros dias, como foram os primeiros dias? E o que você pode tirar dessa lição para incentivar alguém que esteja também passando por alguma dificuldade, em especial um luto, para aprender esse gerenciamento e aprender qual a fonte que a gente deve buscar para conseguir não estacionar no luto, mas passar por ele. Então, Vivian, nos Primeiro, primeiros dias, primeiro a gente tem a sensação de estar vivendo um pesadelo. é. Há um desejo enorme de acordar e aquilo não ser verdade. É, Só que os dias vão passando e vai piorando, Uhum. porque vai caindo mais a ficha. Não tem mais volta. Não tem como. E é horrível. Horrível. A fonte. Você precisa. Depois eu vim entender que isso faz parte do luto, tá? Você precisa culpar alguém. Alguém tem. Quando. Parece. É sério. Gente, mas é É sério. sério. O desespero é tão grande de você não ter E controle é natural. A daquilo. primeira pessoa que a gente pensa é Deus, né? Deus. Então, Senhor, por quê? eu fiz tudo. Eu orei, eu jejuei, eu busquei, eu. Tudo. Tudo. Vive assim, falar assim: planta bananeira, vamos plantar bananeira. Eu só não queria ver o meu marido indo embora. Eu sei. Eu não queria ver o pai dos meus filhos indo embora. Então, tudo que você pensar, eu estava disposta a fazer e fiz o que estava dentro de procurar médico, de procurar exame fora do país, de procurar tratamento, tudo que você pensar. E não tinha o que ser feito. E quando eu vi que eu não tinha controle de nada, quem é o culpado? Só que assim, desde quando o Ramon estava doente, que assim, incrível, o Ramon nunca esteve doente, nunca pareceu estar doente. Sim. Então, eu não conseguia assimilar de que até que aquela doença existia. Só existia porque estava ali no papel dizendo que tinha. Mas ele sempre teve vida normal. Aparentemente. Ramon corria, Ramon malhava, Ramon. Aí depois de um período o médico tirou a corrida. Olha, melhor não. Eu falei, vixe, o negócio realmente é sério. Porque até então não tinha Tava como tudo você. Tava certo. tudo certo. Então era um tipo de câncer lento, de difícil tratamento. Mas era um câncer. Entende? Quando chegou o momento de encarar aquela realidade de menina, não tinha outra pessoa para eu botar a culpa, tinha que ser em alguém. Só que eu já conversava com Deus antes. Eu dizia assim: Senhor, eu não sei
o que vai acontecer com a minha vida. Mas uma coisa eu sei, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir. Se o Senhor levar Ramon, eu não vou sair da tua presença, porque eu não tenho para onde ir. Eu sei o que é viver fora e eu sei o que é viver com o Senhor. Está com ele. Então, vai estar ruim de todo jeito. Eu prefiro estar aqui. Essa foi a sua primeira escolha. A minha. Não, várias, né? Mas uma depois do luto foi depois a primeira do luto, Foi. foi a sua primeira escolha. Foi. Na verdade, eu Permanecem. escolhi viver assim antes do luto chegar. Olha só como a escolha é verdade. Eu escolhi antes do luto chegar. Eu disse, eu não vou sair da tua presença se o Senhor levar Ramon, porque eu sei que eu não vou conseguir viver sem o Senhor. Mas, tipo assim, se eu seguro a onda, porque eu não vou ficar boa se o Senhor levar. Eu não vou ficar boa se o Senhor levar Ramon, não. Era mais ou menos assim, sabe? Tentando negociar com Deus. Sim. Senhor, pelo amor de Deus, vê aí as coisas, porque, né? O negócio é difícil, 2 crianças e tal. Não teve jeito. Então, quando chegou o processo, filha de Deus, Vivian, é uma dor, é uma raiva, é uma revolta. Então, tudo isso faz parte do luto, porque eu comecei a fazer um acompanhamento, eu não dei conta sozinha mesmo. Eu precisei de ajuda. Eu passei em psicólogos, meus filhos passaram em psicólogo, eu precisava entender, porque era um sentimento incontrolável, eu não tinha controle sobre aquilo. Isso é importante você falar. Muito importante. Teve a sua parte de essa ajuda correr, de fora. Sim, de primeiro você buscar algo para você conseguir ali, né? Só que além dos seus conhecimentos, você precisou de auxílio de alguém. E nós precisamos, Claro gente. que nós precisamos. Eu olhei e falei, isso aqui para mim não dá. Por mais que eu tinha conhecimento. É como se, naqueles primeiros meses, as suas forças vão embora. Você não tem força, porque o seu emocional tá lá embaixo. E 85% de nós é emocional. 85%. 15% é racional. Nossa. Então, 85% das minhas decisões era emocional. E como estava o meu emocional? Abaladíssimo. O pouquinho de racional que eu tive, eu decidi escolher e procurar ajuda. Eu falei, olha, eu preciso de um psicólogo, preciso entender quando é que isso vai passar, porque a vontade que eu tinha era de passar logo e não era assim. Não é tão rápido. E foi aí que eu tive todo esse suporte e aí a minha psicóloga Juliana, um amor, ela dizia assim, Ellen, é aqui, é isso mesmo. O luto faz parte, é assim, é desse jeito. Eu fui entendendo pra mim não morrer, porque a sensação é que eu ia morrer com aquela dor, aquilo ia me destruir. Por quê? Seu filho tá sofrendo. Tem coisa que faz mais sofrimento a uma mãe do que ver seu filho sofrer. E o que você fazia para amenizar esse sofrimento deles? Porque foi inevitável eles sentirem o baque. Não tem como você falar, ah, não, criança não sente. Criança sente muito. Sente muito. E como é que foi para você administrar isso? Era cada pergunta, Vivian, que eu não tinha resposta. Nossa, eu lembro que eles falavam coisas assim que muitas eu não tinha como responder, muitas eu só dizia, filha, eu compartilho da sua dor. Mamãe sente a mesma coisa. E eu só me colocava com ela. Eu não tinha resposta. E ela dizia, mãe, mas eu tô com muita saudade. Eu falei, mamãe também tá. Vamos segurar aqui, ó. Nós vamos conseguir. E vamos vencer. Agora, uma coisa que eu fiz muito foi implantar uma crença nela. Sim, olha a importância. Dizia pra eles, né, na verdade, tanto pra Helena mais velha quanto pra Henrique mais novo. Eu dizia assim, olha, nós vamos ser felizes. Porque era uma tragédia na nossa casa, era uma tristeza muito grande. Então, tipo, aquela alegria toda que nós tínhamos de conviver em família, de estar em família, de viajar, de passear, aquela crença estava instalando de que tudo acabou. Entrou num estado de... Acabou, você tá entendendo? Não, acabou. Tipo, tudo aquilo que nós vivemos acabou. Agora, até que nós não éramos mais uma família, eles disseram. Não, mãe, mas a gente não é mais uma família. Eu falei, claro que é. O papai foi embora, mas a mamãe tá aqui.
Então, nós vamos vencer juntos isso daqui. E nós vamos ser muito, muito felizes. Eu sempre dizia isso. Eu não sabia de onde que eu tirei aquilo, mas eu Fé. falava. Você estava Fé, declarando fé, sem o sustento né? de Deus. Fé. E aí eu dizia assim, ó, nós vamos ser felizes, nós vamos conseguir sair dessa situação. Tá doendo, tá triste, tá difícil, mas a gente vai conseguir. Então, você acredita que quando eu tava muito para baixo, a Helena dizia, mãe, a gente vai conseguir. Olha só. Então a crença foi Foi instalada nela. instalada e ela conseguiu Ela fala. entender, né? Eles Por eles mais sempre que utilizam muito daquilo que eu digo, aquilo que eu falo, que eu coloco como verdade na vida deles. Eles usam isso é também. muito importante também da Muito, gente falar, não? muito. Sobre palavras que a gente tem muitos estudos, né, que falam mesmo, né, na questão das palavras dos pais, da autoridade que os pais Sim, exercem. de afirmar, Já afirma exatamente. Antigamente era diferente, né? Já era uma outra tipo de de atitude, de criação, né? criação, né? Agora não, a gente já consegue trazer para os nossos filhos mais clareza e mais leveza também, Sim, e pontuando o que precisa ser pontuado, né? Na sim. questão do respeito, na questão de várias outras questões, né? Uhum. Mas o que você acha que é o mais importante hoje para a gente deixar desse legado na vida dos nossos filhos? Porque, na verdade, não querendo cortar, porque vem na minha. Não, pode Porque, concluir. que nem você está falando, as palavras elas ensinam, mas o exemplo, ele muda Ah, tudo, muda né? tudo, tudo. Então, em cima disso, o que a gente pode deixar de legado para os nossos filhos? É, o maior investimento com os nossos filhos é tempo de qualidade com eles. Ensinar a palavra, ensinar as crenças que devem ser instaladas, sempre estar atento àquilo que está sendo construído, ok? Sim, Porque vem ali, ó, uma construçãozinha. Cada dia um tijolinho. é verdade. Cada dia uma frase nova, cada dia um conhecimento novo, cada dia é, algo novo tá sendo colocado ali, uma memória nova. Então, uma das coisas que foram mais desafiadoras foi criar novas memórias de novas viagens, novos passeios, nova rotina, Ressignificar tudo. ressignificando tudo, porque eram nós três agora. E você não tem noção do desafio que isso foi para mim. Eu A primeira imagino. viagem, só nós três. Faltava ar para eu respirar, porque Nossa. era uma dor. Porque era sempre assim, Ramon, pega Henrique aqui, eu pego a Helena. Cadê agora? Helena, vem cá, Henrique, vem cá, fica perto de mamãe. Eu tô aqui com vocês, não sai de perto. Tem essa questão Entende? também, né? Da Da proteção, proteção, do fazer. Olha, enquanto você dá banho em Henrique, eu dou banho em Helena. parceria, A né? parceria, sabe? E aí? A bola vai pra quem agora? Sou eu de Eu novo e eu e de eu. novo. Então, isso foi doloroso reconstruir essas memórias. Então, isso eu aprendi essa reconstrução de memórias com a psicóloga. Ela falou, Ellen, eu falava, Juliana, mas dói demais. Uma coisa que para mim foi horrível, fazer o trajeto, ir para Conquista, por exemplo. Meu Deus, porque a crença, a dor, as memórias de estar ali, levando o Ramon para médico, levando para. Tava muito enraizado dentro de mim, para eu desconstruir aquilo. E aí ela foi me explicando: "Olha, você vai ter que criar novas memórias. Novas memórias, fazer novas coisas sem ele. Então, por que que as pessoas dizem que o primeiro ano é difícil? Porque você precisa ressignificar tudo, é isso? Todas as memórias, todas as datas comemorativas. Nossa, Deus. Gente, não é fácil. Além de não ser fácil, é bem difícil, né? Mas não é impossível. Tá aí você Não. E de realmente, exemplo. você Nós também, sabe? que eu também já passei por perda dentro de casa. Sim. Claro que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então você acaba patinando um pouco em algumas coisas. E a Depois, forma como você mas conduz faz vai te parte. dizer se você vai sair mais rápido Exatamente. ou Ou se você vai vai demorar um demorar mais pouquinho. Exatamente. As escolhas. as escolhas. Então, eu escolhi o processo mais rápido. Eu queria sair daquele lugar mais rápido. Vivian, eu queria respirar direito, eu queria respirar melhor. E incrível, eu nem percebi, mas quando completou um ano, aquele ciclo se fechou, eu fiz assim, uau, eu tô respirando melhor. Inconscientemente. Sim. Porque a cada data,
ao primeiro Natal, o primeiro Ano Novo, o primeiro aniversário, sabe? É tudo muito marcante, né? Tudo muito marcante. Nós somos seres que a gente é muito simbólico com data, com Sim, momentos, e sim. momentos em família. E para quem não sabe, falando em momento em família, 5 meses depois eu perdi minha mãe. Então aquilo que estava ruim piorou um pouquinho. Foi inacreditável, né? Inacreditável. Eu, eu olhava assim e eu falava, gente, eu não acredito que eu vou perder minha mãe. Agora? Tem certeza que é agora? Então foi um processo. Mas, assim, vou entrar agora aqui numa última virada de chave. Numa virada de chave, assim, que foi muito marcante pra mim, uma das últimas. Foi quando eu quase morri. É isso que eu ia te perguntar agora. Teve todas essas perdas, você se deparou Exato, com a partida de alguém. Quando exato. você se vê na, na frente, assim, praticamente, né, com o pé lá e fala, agora parece que é minha vez. Como foi isso? E você relata também No livro. no livro. Sim, no meu capítulo eu conto como foi desafiador. Porque minha mãe tinha acabado de falecer e, de repente, do nada, eu sinto uma dor muito forte e fui diagnosticada com aneurisma. Foi aquele susto. Eu falei, tem certeza? Tipo assim, você tá falando com a Você fala, pessoa não tá certa? acreditando, né? Não tô Não, acreditando. não tô acreditando. A pessoa sou eu mesma, Ellen. Ellen, nós vamos te levar pro centro cirúrgico agora. Já foi Meu assim. Não foi Deus. assim, te preparou. Não, nós vamos agora pro centro cirúrgico. E você tá com aneurisma, nós precisamos fazer essa cirurgia. Eu olhei, eu falei, gente, aneurisma é extremamente perigoso e eu posso não voltar. Quando eu me dei conta de que eu podia não voltar daquela sala, veio uma força dentro de mim. Todo mundo saiu, foi preparar a cirurgia e eu fiquei Nossa. só. Eu conto isso no livro. Sim. E eu disse assim: Deus, eu preciso que o Senhor faça um milagre na minha vida agora. Tipo, não dá tempo Eu não preciso. não dá De tempo pensar em de outras pensar em estratégias. outras Tem que coisas. ser Eu preciso agora. agora. Eu não quero fazer essa cirurgia. Eu não aceito fazer essa cirurgia. Eu não aceito estar com aneurisma. Eu preciso cuidar dos meus filhos. Eles só têm a mim. E comecei aquele momento intenso com Deus. E eu dizia, Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito. Chega, basta. Eu dizia assim, Vívia, basta. Declarou, né? Eu declarei. Falei, basta. Eu não aceito espírito de enfermidade nenhum na minha vida. E Deus, eu não aceito fazer cirurgia. Eu não orei para que a cirurgia fosse um sucesso. Eu disse, eu não aceito fazer cirurgia. E entreguei aquele momento e mandei uma mensagem para minha irmã. Eu falei, eu não aceito fazer cirurgia, mas se eu tiver que entrar naquele centro cirúrgico e não voltar, cuide dos meus filhos. Meu Deus, que escolha difícil. Escolha difícil. A senha do banco é tal. Coloquei, anotei, Tudo, tudo. tudo, para não dar trabalho. Falei, cuide dos meninos para mim. Vivian, foi algo assim muito rápido. O médico volta para a sala e diz assim: você não vai precisar fazer cirurgia, você não está com aneurisma. Eu olhei, eu Você é muito falei, Você brinca demais, você é muito engraçadinho comigo, hein? Jesus. Deus, não é que o senhor fez? Tipo, Ouviu. ouviu. Aquilo que pedires crendo, recebereis. Foi isso. Vivian, ali É aquela demais. conexão com Deus fez assim de novo, ó. Porque eu falei, uau, ele tá me ouvindo, ele tá vendo tudo que eu tô passando, ele tá comigo. Demais. Porque até então a sua dor é muito grande. Então, é aquilo que a gente até conversou há um minutinho atrás. Às vezes a dor, ela faz com que você não enxergue o agir de Deus. Sim. Fica tudo tampado, Fica né? tudo tapado, você não tá vendo o que, que ele tá fazendo, você só tá conseguindo sentir a dor. E você não. Aí, quando eu vi, eu falei, uau, ele tá comigo. Sabe assim? Falei, Você ele tá conseguiu aqui. identificar ali. Falei, Deus, o Senhor me ouviu. Realmente ele ouviu, sabe? Acabou. Então, Você na. acredita que foi um teste? Será que foi um teste? Você acredita que seria um teste? Ou ah, você acha que foi um livramento mesmo?
não sei te dizer. Se eu digo assim, se eu disser que é um teste, eu vou achar que ele é muito malvado. Eu tinha 40 dias que eu tinha perdido minha mãe, não tinha condição de passar por um teste. Uhum. Mas eu acredito que ele permitiu. Ele podia ter me livrado. Não sei se você já ouviu o pastor Luciano Subirá falando, Deus, do acidente que ele sofreu. O senhor Não, essa eu não podia. vi. Não, Não vi ele essa. conta revoltado. Deus, o senhor podia ter me livrado do acidente, o senhor me livrou da morte, mas por que não me livrou do acidente logo? Por que eu tinha que rolar um despenhadeiro abaixo? Acontece com a gente muito Eu isso. acredito que nós vão ter situações na nossa vida que nós vamos passar. E o Senhor utiliza. Tudo coopera para o bem. Então, eu pego essa parte. Eu falei, Senhor, eu já tinha lá um probleminha lá na cabeça, alguma coisa. E o Senhor Cooperou. utilizou aquilo ali para te livrar. cooperar. Eu Porque, Pronto, precisava. talvez numa situação de talvez um alto estresse, você poderia ter isso, né? Se foi mesmo aneurisma, porque eu acredito que Deus te curou naquela Eu também hora. acredito. E poderia ter te levado nos momentos mais críticos também, que foi a perca de Ramon, Sim. perca da tua mãe, de Você Tida. Então, assim, eu acredito que realmente tudo cooperou. Tudo cooperou. Alguma coisa. A gente só vai entender É, isso lá na só eternidade, no né, céu. amiga? Isso. Mas, assim, imagina. Eu entendi. Eu entendi que eu precisava daquilo. Era como se Deus precisasse dizer pra mim assim: eu estou com você. Você não está sozinha. Eu tô aqui. Eu tô com você nessa. Então, isso pra mim foi transformador. Na UTI, eu decidi escrever o livro. É que eu tava pensando já perguntar isso para você agora. Na UTI. Poder da gestão do tempo. Em que circunstâncias ele foi gerado? Foi Havia gerado já durante a sua vida muitos fatos, né? muitos fatos. Mas quando você falou assim, agora é o momento. Agora é o momento. Quando eu estava na UTI, eu fiquei, porque eu fiz o curso há um tempo atrás, continuei no grupo, veio uma mensagem dizendo que nós iríamos, que todos os alunos poderiam participar desse livro. E eu falei, gente, o livramento que eu tive precisa ser contado. Essa história precisa ser contada. Então, eu disse sim, tô nessa. Na UTI, eu falei, é aqui, Senhor. Eu quero contar essa história. Eu quero dizer para as pessoas que vale a pena permanecer. Mesmo chateada, mesmo sem concordar, mesmo com raiva, mesmo botando a culpa no Senhor, vale a pena permanecer na tua presença. Vale a pena continuar com o Senhor. Vivian, eu não saí, nunca pensei em sair da presença de Deus, mas o meu coração não estava conectado com o Senhor, porque a minha dor falou mais alto. Sim. Era como se eu dissesse assim, tá, tudo bem, eu tô aqui, mas o que Deus mais deseja de nós? Se relacionar, o nosso amor, o nosso coração. E o meu coração não estava conectado devido a toda a dor de ter perdido duas pessoas tão importantes. Eu falei, não, o senhor deve estar de brincadeira comigo. Que amor é esse? É verdade, a gente se questiona Questiona muito. Falei, Deus, eu não estou entendendo. Por que o senhor está fazendo isso? Por que eu tenho que estar passando por tanta coisa? Então, quando ele respondeu a minha oração. Conectou você a ele novamente. Fez assim. Eu disse, ele nunca me deixou. Verdade. Sabe? E aí o amor voltou, aquele amor, aquele desejo de me relacionar com ele, desejo de falar dele, desejo de falar do que ele está fazendo na minha vida. Uma gratidão. Essa é a palavra, verdade. Que fez toda a diferença na minha vida em alguns meses. De uns meses pra cá. Isso aconteceu, né? Todo esse meu processo de perder meu marido e tal, tem 1 ano e 5 meses. Mais de 7 meses pra cá, o Senhor, ele vem assim, porque eu permiti novamente que ele entrasse, né? E se relacionasse comigo. Então, eu permiti novamente. Deus, ele vem falando comigo, fazendo coisas que eu falo, meu Deus. Qual o segredo de ter um poder de gestão do tempo? Qual que é o segredo principal para a gente aproveitar bem o nosso tempo?
Porque tem uma parte do livro também que você diz que você escolheu se abster de alguns sentimentos que não estava trazendo, não traz, não só para você, mas para todos nós, que não traz nada de bom, que aquilo só traz crenças ruins e isso vai enraizando, né? Vai. Eu vi que você falou questão do perdão, em outras questões e como a gente pode utilizar o nosso tempo de uma forma saudável em relação a tudo isso, a esses sentimentos, porque como o ser humano ele é dotado de muitos sentimentos, movido a sentimentos. Então, muitas vezes nós escolhemos não uma boa parte, né? A gente fica, poxa vida, olha, em alguns momentos da vida, poxa, será que comigo vai ser assim? Você não tá vendo, não, Senhor, não é? Então, assim, como a gente pode aproveitar o nosso tempo saudavelmente, não só na presença de Deus, mas em tudo aquele que Ele tem disponível, assim, para nós? Uau, que incrível essa pergunta, porque essa resposta a gente vai construindo, não existe uma Não resposta tem uma coisa exata, formada. mas algumas coisas eu vou te dizer que fez toda a diferença na minha vida. Primeiro, a gratidão. Quando você quase perde a vida, é que você começa a ser grata por ela. Uau, isso mesmo. Então, até então, eu não tinha noção da minha vida, da minha existência. Eu estava choramingando a minha dor de perder outras pessoas. E eu olhei e eu comecei a ter um nível de consciência muito grande. Eu falei, uau. Eu odiava quando alguém falava assim, Ramon cumpriu a missão dele. Eu falei, e eu? Quer dizer, onde é que eu fico no meio dessa missão? Entende? No meio do caminho? Sim, Então, eu odiava quando alguém falava assim, mas Ramon já cumpriu o propósito dele. Hoje eu entendo. Realmente, ele cumpriu o propósito dele. E eu tenho que cumprir o meu. E é incrível a gente cumprir esse propósito, avançar nesse propósito em Deus. Primeiro, porque Ele é o Senhor do tempo. sim. Segundo, porque 24 horas tem para todo mundo. E se alguém pode usufruir dessas 24 horas da melhor forma possível, você também pode. Eu também posso, né? Todos Nós nós podemos. Porque podemos. Deus nos dotou de capacidade para administrar esse tempo. E uma outra coisa é que eu comecei a entender que cada milésimo de segundo é importante. Eu digo isso no livro. Cada milésimo de segundo é importante. Porque quando você está vendo... Ramon, eu não tinha noção que ele estava indo embora. Mas da minha mãe, sim. Porque eu já tinha passado por aquilo. Sim, Ninguém entendia, mas eu sabia. Eu falava, ela está indo. E aí? Muitas pessoas dizem que tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro. a Tempo maioria fala, né? é vida. E se tempo é vida, a gente tem que desfrutar. Porque tempo perdido é vida perdida. É verdade. Então, a gente acha que tempo é dinheiro, mas você não compra um milésimo de segundo com nenhum dinheiro. É verdade. Você não compra. Não compra. Quando chega o momento de você partir, de você cumprir o seu propósito, encerrou, a nossa vida ela é na eternidade, mas nós não somos eternos aqui. É verdade. Então, Vivian, as pessoas acabam, eu digo, eu também já fui muito assim, ansiedade, preocupação no futuro, não vive o presente. Ou vitimismo, se lamenta pelo um passado e não consegue viver o presente. Então, eu digo isso também. Muitas Sim. vezes nós perdemos o nosso presente preocupado com o futuro e revivendo o passado. E o que é a dádiva, que é o hoje, que é o É agora. agora. Muitas vezes a gente não consegue se É conectar. verdade. Que você está em dois extremos. Ou lá, ou Do outro preocupado lá na lado, frente. É mais ou menos esse o segredo da gestão do tempo. Só para finalizar. Temos tempo para finalizar. Hoje se você pudesse colocar na sua frente a Ellen de 1 ano e meio atrás e a Ellen de hoje, o que você destacaria aqui para você falar para as pessoas, para poder trazer um ânimo, para poder trazer de alguma mensagem? Nesse 1 ano, eu acredito que eu evoluí 10 anos em um.
as coisas ficaram muito mais claras, as coisas fizeram muito mais sentido para mim. Esse 1 ano, meu Deus, quem foi Ellen? Porque eu fiz coisas que eu não acreditava nunca fazer. E a mensagem que eu quero deixar para as pessoas é: não espere ter que passar por uma tragédia ou por uma situação ruim ou sei lá o que, não espere. Você tem a oportunidade de usufruir do seu tempo hoje. Então não espere passar, não espere as coisas ruins acontecerem, não espere a tempestade chegar para que isso comece a fazer sentido na sua vida. Faz hoje. O É momento é hoje. agora. É agora. Poxa, você está com seu filho? Esteja com ele agora. Você está com seu marido? Desfrute dele agora. Você está com seus pais? Ame, abrace, diga que ama agora. Sirva agora. Busque a Deus agora. Então, essa é a mensagem. Porque eu tive que aprender. Vim construindo, mas essa Ellen de 10 anos, que foi transformada, né, nesse 1 ano, foi muita dor. Então, muitas vezes não é necessário esse sofrimento todo se existe um mar de possibilidades de aprendizado, de buscar se desbloquear, ver qual é a crença que está te atrapalhando, se destravar nisso e viver a vida que Deus tem para você. Esse Esse é é o segredo. desfrute Esse do é o tempo. desfrute. Olha, a gente vive assim, né? A gente é movido. Se você tem alguém que você pensou aí que precisa ouvir essa mensagem, caminha. Porque eu tenho certeza que através do testemunho, da experiência, de tudo isso que a Ellen trouxe aqui no nosso episódio, vai fazer diferença na sua vida e na vida de alguém. Obrigada. Amo você muito, muito, muito. Você sabe. Que o Senhor continue te levando como essa flecha que ele tem feito. Eu sei que não é fácil, não foi fácil. Não é. Mas até aqui te sustentou o Senhor e vai continuar. E um dia nós vamos desfrutar de uma eternidade que a gente não vai precisar chorar mais nem despedir de ninguém, Não. né? Então, essa é a nossa alegria. Obrigada por tudo. Obrigado por essas palavras. Obrigada por essa força. Obrigado por tudo. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua casa. Obrigada Então, pelo você- convite. Quando estiver aqui em São Paulo, vamos mais, né? Vamos mais? Não pode ficar só nesse, não. É Tem isso muita coisa ainda. Como é que a gente te encontra? Meu arroba é Ellen Vieira 1. E eu tenho até feito algumas lives falado lá a respeito Sim. do tema gestão do tempo, com alguns coautores também. Legal. Muita gente bacana. Gente, tem muita coisa, muito conteúdo. Se você quer aprender a desfrutar, são 40 especialistas Sim, eu vi em aqui. gestão de tempo. Muito top. Então, assim, se você quer aprender a fazer uma agenda, a se organizar, tem conteúdo para tudo Pra todas as relacionado pessoas. à gestão de tempo. Top. É Uau. sobre isso. Então vamos lá, segue a Ellen Cunha 1. É Ellen Cunha 1, né? Ellen, isso. Ellen Não, Vieira. Ellen Vieira. Hum. Vieira. Ellen Vieira 1. Ellen Mas, Vieira 1. enfim. Deus abençoe a você que nos assistiu, a você que vai acessar esse canal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de enviar essa mensagem para alguém. E que Deus abençoe a sua vida. E que você faça a diferença na vida de alguém. E aonde você estiver, que o Senhor esteja com você. E que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Amém? Um beijo. Deus abençoe. Tchau.